Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos para aí mais uma aula de Geografia 1. Hoje a gente vai, lembrando que na aula passada finalizamos sobre a questão de fontes de energia, que a gente estava discutindo desde o início do bimestre, sobre tipos de energia, renováveis. A gente falou sobre cada uma delas. Agora a gente vai entrar, né, no capítulo 2. Hoje a gente vai falar de elementos da dinâmica demográfica e teorias demográficas. São aquelas teoriazinhas sobre população absoluta, taxa de fecundidade, natalidade e tudo mais. O nome é este, né? Aula 20, conceitos demográficos. Vamos lá, galera. Aqui, logo no início, eu coloco um pequeno texto para vocês, mais a caráter introdutório, né? Para vocês entenderem aí por que é importante estudar a demografia, e fala qual é essa área de estudo e tudo mais. Ele vem falar que a demografia é a área do conhecimento que se preocupa em estudar o comportamento, as transformações e a dinâmica geral da população, utilizando-se principalmente de elementos estatísticos e pesquisas qualitativas. Esse ramo do saber, em muito se aproxima da geografia, a geografia da população, que da mesma forma também se preocupa com as dinâmicas populacionais, enfatizando as questões sociais, relacionando-os ao espaço geográfico. Tá? Galera, mas professor, por que tem que ser estudada essa questão da demografia? Qual a importância de estudar sobre uma população? Galera, é muito importante que haja esse estudo sobre a população, principalmente no que diz respeito a políticas públicas que devem ser aplicadas. Por exemplo, a Previdência Social, que está um amplo debate aqui no Brasil, que dizem que a população idosa ela está ultrapassando a população de jovens esses que, vamos colocar assim, que trabalham, que vão pagar impostos esses que serão para esses idosos, para pagar, vamos colocar assim, a aposentadoria desses idosos. Claro, que se vocês forem pensar de uma certa forma, esse dinheiro, esses idosos, né, que hoje são idosos, eles trabalharam durante toda a vida, mas eles estão dizendo, o governo em si, ele está dizendo que daqui a um tempo a população idosa vai ser tão grande que vai ter um rombo na Previdência, que não vai ser, a Previdência não será capaz de conseguir pagar todas essas pessoas, certo? Então, é muito importante se estudar sobre a população justamente por esse aspecto, para saber onde deve ser desenvolvido, por exemplo, políticas públicas, onde deve ser aplicado dinheiro, entre outras coisas, certo? Vamos aos conceitos. População absoluta. O que é uma população absoluta, galera? Muito simples, está aqui. A população absoluta é o número total de habitantes de um dado lugar, né? Então, a população absoluta é aquela quantidade de pessoas que existem em um determinado local. Esse número é obtido a partir de levantamentos gerais da população. Não sei se vocês já chegaram a ver, mas pesquisadores, eles de 10 em 10 anos, eles desenvolvem o censo demográfico, para saber só o tamanho da população, professor? Não. Várias outras coisas, como por exemplo a cor das pessoas e por aí vai. Por isso é desenvolvido esse censo, certo? Esse censo, a partir desse censo, a população absoluta é obtida, que é o número total de pessoas. Só esses censos são 100% certos? Nem tanto, galera. Por que nem tanto? Porque a gente sabe que, ou se vocês não sabem, vão saber agora, por exemplo, muitas pessoas, elas chegam, essas pessoas aí do censo, essas que são os coletores, eles chegam em determinadas residências que não tem ninguém, e não tem informação de quanto número de pessoas que moram ali, e por aí vai. Então, é por isso que é colocado como estimativa, não totalidade, certo? Aí tá aqui, fala que no Brasil essa tarefa é a cargo do Instituto Brasileiro de Geografia e de Estatística, que é o IBGE, que ele realiza de 10 em 10 anos o censo. Atualmente, a população absoluta mundial é de 7,2 bilhões de pessoas. E os 5 países mais populosos do mundo são China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e Brasil. Tá, professor? Então, a população absoluta é a quantidade de pessoas por lugar. Isso é a população absoluta. Professor,
Tá ok, entendi, muito simples, população absoluta. Vamos seguindo, população relativa. Não vamos confundir, esse indicador demográfico também é conhecido como densidade demográfica ou densidade populacional e é obtido pela divisão do total da população absoluta em um determinado território. Como assim, professor? Não entendi. A população relativa, galera, é assim. Pensem que a sala de vocês, a sala do primeiro ano, por exemplo, é uma sala grande. Porém, vamos colocar que a população total, eu acho que são 33 alunos por aí, certo? Então, a densidade demográfica desse local, desse país, vamos colocar assim, desse país chamado primeiro ano, é o quê? É uma população tem uma densidade demográfica elevada, porque sobram poucos espaços, por exemplo. Tá, professor, e se reduzir para apenas 5 alunos para o tamanho daquela sala? Então a gente vai começar a dizer que a densidade demográfica daquele local é baixa. Então, o que seria a população relativa? A população relativa, galera, ou densidade demográfica, ela é obtida pela divisão total da população absoluta de um determinado território pela área na qual essa população está distribuída, certo? Por isso, não sei se vocês lembram, no passado, quando eu falei que o estado, a região amazônica é uma região que tem a densidade demográfica baixa. Por quê? Porque tem muitas porções a serem ocupadas para uma pequena população. Então, a densidade demográfica ou população relativa é isso, é a divisão do número de pessoas por um determinado território. Ali vai dizer se a população ali é uma área densamente, que ela é uma área densamente demográfica ou uma área com densidade demográfica baixa, densidade demográfica alta ou baixa, dependendo do tamanho do local e do número de pessoas que ali estão, certo? Vamos diferenciar aqui, que com certeza vocês já sabem, mas eu coloquei aqui como caráter de, vamos colocar assim, de conhecimento para vocês, certo? A diferença entre populoso e povoado. Não sei se vocês sabem a diferença. Se vocês souberem, beleza, mas se não souberem, vamos lá. O populoso nada mais é do que a população absoluta, É a quantidade total de habitantes de determinado local. Povoado é a população relativa. O termo refere-se à relação entre a população absoluta e o local e a área por onde ela é ocupada. Em suma, o termo populoso faz referência à população absoluta, ou seja, o número total de habitantes. Já o termo povoado considera também a distribuição de pessoas no território. Então, quando a gente estiver falando que um local é muito populoso, a gente está falando da relação da população absoluta daquele local, do tanto de pessoas. Quando a gente fala em povoado, a gente está falando da população relativa, que já é a divisão entre o tamanho do território e o tamanho do território e a quantidade de pessoas que ocupam esse território. Densidade de povoamento no Brasil. Tá? Aqui tem uma imagem que, se vocês forem perceber, vários pontos luminosos. Milton Santos coloca esses pontos luminosos como locais desenvolvidos. Se vocês forem perceber nessa imagem, vocês podem perceber que as partes mais povoadas são justamente a parte litorânea aqui, Essa parte aqui do litoral, com ressalvas, claro, para o Distrito Federal, algumas áreas do Mato Grosso, mas a parte mais povoada é ali, entre São Paulo e Rio de Janeiro, certo? E algumas partes do sul também, certo? Esses pontos luminosos querem dizer isto aí. Taxa de natalidade. Professor, o que é isso? A taxa de natalidade representa o número de crianças nascidas vivas no período de um ano. Exclui-se desse cálculo o número de crianças nascidas mortas ou que morreram logo após o nascimento. Tá? Então, quer dizer o quê? Que se, por exemplo, eles fazem essa coleta durante um ano, período de um ano. Se a criança nasceu morta, ela não entra nessa contagem da natalidade. Ela vai entrar em outra que a gente já vai falar aí mais à frente, tá? Esse indicador representa a relação entre o número de nascimentos e de habitantes de um determinado local. O cálculo é feito a cada 1.000 habitantes. Simples. A taxa de natalidade é a porcentagem de quantas pessoas nascem por 1.000 habitantes de cada local. Aí tem esse resultado, que pode chegar a 0,1, 2, 3 e aí por diante.
Taxa de natalidade nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Claro, a taxa de natalidade nos países desenvolvidos, ela apresenta-se estável, né, em declínio ou reduzida. Ou ela está vamos colocar assim, numa área estável, não está nascendo tanto, mas também, né, não está morrendo tanto aqui na taxa de natalidade, ou ela está em decaimento. Certo? Alguns países europeus desenvolvidos, por exemplo, eles estão com uma política de incentivo que as pessoas tenham filhos, por conta dessa questão que eu falei lá no começo para vocês, a questão que eu falei do Brasil para vocês, da questão de que acaba acontecendo uma desregularização, porque tem muitos idosos e poucos jovens. Então eles estão, em países desenvolvidos, eles estão com esse incentivo para que as pessoas tenham filhos. Políticas públicas voltadas à saúde, educação atendem a população de maneira eficiente, né? As famílias costumam ser planejadas, as mulheres encontram-se cada vez mais inseridas no mercado de trabalho, tardando casamentos e filhos. O acesso à saúde, medicamentos e métodos contraceptivos é uma realidade social, né? Então, esses países eles atendem muitos dos requisitos que as pessoas precisam. Então, diante disso, claro que as pessoas elas preferem esperar um pouco mais para terem filhos, né? Muitas vezes elas nem têm filhos, certo? Então, nesses países, ou essa taxa ela está principalmente em declínio, tá? Principalmente em declínio. Diferentemente dos países subdesenvolvidos, onde a taxa de natalidade ela já é elevada, né, dos países dos problemas sociais vividos nesses países. As políticas públicas referentes à saúde, educação e oportunidade de emprego não são tão eficientes, né? A gente pode trazer aqui para o Brasil, apesar de ser um país emergente, né, mas que ele sofre muitas partes dessas mazelas aqui. A gente já falou de outros países subdesenvolvidos aqui da nossa região, por exemplo, aqui do continente americano, o Haiti. O Haiti ele tem uma das maiores taxas de natalidade do mundo, mas também ele tem uma grande taxa de mortalidade. A gente vai entender um pouco aí. Boa parte da população vive em situação de pobreza, faltam recursos básicos para se viver, a qualidade de vida é baixa. A taxa de natalidade no Brasil, ao longo dos anos, vem decrescendo. Em 1970, cada mulher tinha, em média, 5,8 filhos. Em 2019, esse índice caiu para 1,72. Claro, galera, eu falei do Brasil aqui, mas como eu disse, o Brasil é um país emergente, ele vive uma chamada transição demográfica que a gente vai entender mais um pouco à frente. A gente, hoje em dia, claro, a gente ainda vê casais com muitos filhos, mas se for tirar uma média do Brasil, a taxa de natalidade ela vem decrescendo, ela vem diminuindo, diferente dos países realmente subdesenvolvidos, que essa taxa ela não está estável ainda, ela é muito alta, tá? Certo, se a taxa de natalidade é quantas pessoas nascem, a taxa de mortalidade é quantas pessoas morrem, né? Esse indicador representa o número de óbitos ocorridos no período de um ano. Essa taxa é calculada a cada 1.000 habitantes. Se vocês forem perceber, tanto a taxa de mortalidade quanto a taxa de natalidade, ela é feita a cada 1.000 habitantes. Essa taxa, que como eu falei, reflete a relação entre o número de mortos anuais e a população total de um determinado lugar. Só que a taxa de mortalidade aqui ela não diz respeito apenas a crianças, certo? Ela diz respeito a um público geral, tá? Aí aqui mesma coisa, taxa de mortalidade nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, claro. Os países desenvolvidos a gente não vai entrar tanto aqui assim, mas eu vou falar rapidamente, a gente não vai ler tudo. Mas é importante que vocês leiam, tá? Porque o que eu estou falando está escrito aí, certo? A taxa de mortalidade nesses países subdesenvolvidos, é claro que é uma taxa bem maior por todos os problemas sociais que eles enfrentam, pobreza, eles enfrentam a fome, doenças e muitas outras coisas. Então, a taxa de mortalidade nesses países tende a ser maior, certo? Por conta de vários motivos que eu já citei para vocês. Taxa de mortalidade infantil representa o número de crianças que morrem antes de completar 1 ano de idade, certo? Então, essa é a taxa de mortalidade infantil. Aí vem para cá para o Brasil, né? No Brasil, a taxa de mortalidade tem também descido, a expectativa de vida aumenta, consequentemente. Claro,
Se a taxa de mortalidade está diminuindo, quer dizer que a expectativa de vida está aumentando, tá? Em 2012, a expectativa de vida no Brasil passou a ser 74,6 anos. Já em 2020, estima-se que esse número chegará a 76,7. Aí vocês perguntam assim, professor, então todas as pessoas vivem até os 76 anos? Não, né, galera? Claro que não. Isso aqui é o quê? É uma estimativa, é uma média que eles chegam. Claro que tem pessoas que chegam a mais, tem pessoas que chegam a menos, mas a média é de 76,7. Falamos de natalidade, falamos de mortalidade. Agora, a taxa de fecundidade. A taxa de fecundidade representa a média de filhos por mulher ao longo do período fértil, entre 15 e 49 anos aproximadamente. Os países subdesenvolvidos geralmente apresentam elevação dessa taxa. Claro, se esses países subdesenvolvidos eles têm menos acesso a informações, a métodos contraceptivos e tudo mais, então isso favorece que a taxa de fecundidade nesses países seja mais alta. Tá? Já nos países desenvolvidos há um declínio, claro, por conta da informação, por conta da eficiência no sistema de saúde, a questão muito importante que é a inserção de mulheres ao mercado de trabalho é um fator muito importante e determinante para que esse número de fecundidade de pessoas que vão nascer, ele diminua, certo? No Brasil, estima-se que em 2020 essa taxa chegue a 1,69, né? As mulheres vão ter entre 1 ou 2 filhos, no máximo, né? Crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo, também conhecido como crescimento natural, representa a diferença entre as taxas de natalidade e da mortalidade no período de um ano. Quando relacionado aos movimentos migratórios, permite análise do crescimento demográfico. Aí aqui falam rapidinho, né? Crescimento de vegetativo é igual taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Então, pega essas duas taxas, diminui uma pela outra e a gente vai chegar no crescimento vegetativo, né? A análise das taxas de natalidade e mortalidade permitem aferir algumas considerações a respeito da população. Por exemplo, se em um determinado lugar a taxa de natalidade é maior que a taxa de mortalidade, é possível constatar que, de forma geral, a população está crescendo e vice-versa. Se a taxa de mortalidade for maior, significa que a população ali está diminuindo, está morrendo mais gente do que está nascendo. Expectativa de vida. A expectativa de vida, também chamada de esperança de vida, é o número médio de anos que a população de um país pode esperar viver, caso sejam mantidas as condições de vida vivenciadas no momento do nascimento. Claro, expectativa de vida, a gente sabe que em países desenvolvidos ela é muito maior do que em países subdesenvolvidos, por aquelas mesmas coisas que a gente falava, certo? Que vamos colocar assim, a questão da saúde, que é mais eficiente, questão de políticas públicas e tudo mais. A questão também, vamos colocar assim, do meio ambiente, questão ambiental. Tudo isso favorece essa questão do aumento da expectativa de vida. Aí vamos aqui para baixo. Atualmente, as expectativas de vida nos países desenvolvidos tendem a ser maiores que as dos países subdesenvolvidos. Claro, por todos aqueles fatores que eu já expliquei para vocês, eles são menores, né? No Brasil, a expectativa de vida, segundo a estimativa que eu falei para vocês, é média 76 anos, né? Para mulheres, as mulheres vivem em média 76 anos e os homens 69 anos. Isso quer dizer que as mulheres vivem mais do que os homens. Isso pode ser explicado por alguns fatores. A mortalidade entre bebês do sexo masculino é maior. As mulheres são mais cuidadosas com a saúde. Claro, isso aqui é uma média. Isso quer dizer que as mulheres tendem a ser mais. Não quer dizer que todas as mulheres são mais, tá? A maioria dos trabalhos de grande periculosidade é exercida por homens. Então, esses são os motivos principais de acontecer isso aí, tá? Galera, vamos continuando aí, tá? A gente falou sobre conceitos, falou de todos esses conceitos. Agora a gente vai para as teorias, né? Aula 21, vai ser tudo junto aqui para vocês assistirem, certo? Teorias demográficas. Teoria malthusiana, teoria
neomalthusiana e teoria reformista. Tá, professor, primeiro, que diachos, o que é teoria malthusiana, professor? O que tem a ver isso? Tá, teoria malthusiana é uma teoria que foi elaborada, né, por um rapaz chamado Thomas Robert Malthus, ou só Thomas Malthus, no ano de 1798. Né, e defendia que a população crescia em ritmo acelerado, superando a oferta de alimentos, o que resultaria em problemas como fome e miséria. Malthus, ele era um pastor da igreja anglicana e professor de história moderna. Escreveu um dos mais importantes obras do crescimento demográfico, Ensaio sobre o princípio da população. Em sua obra, Ensaio, Princípio da População, deixa evidente seu pessimismo quanto ao desenvolvimento humano. Ele acreditava que presta atenção, isso é muito importante. Para a época, galera, para a época dele foi uma obra, vamos colocar assim, revolucionária, né? Malthus, ele acreditava que a população ela crescia em uma determinada forma, que ela ia crescer tanto que em alguma parte dos tempos ia faltar alimentos para as pessoas. E ele acreditava isso tanto que ele escreveu. Olha o que ele dizia, ele acreditava que a pobreza fazia parte do destino da humanidade, né? Baseado-se na premissa de que a população possuía potencial de crescimento ilimitado, ao contrário da produção de alimentos. É aquilo que eu disse para vocês. Ele acreditava que a população ela ia crescendo em um ritmo tão alto que o ritmo do crescimento, por exemplo, da produção de alimentos, não seria suficiente para acompanhá-los. Então isso fazia com que essa questão aí da população um dia ia o quê? Ia acabar a produção de alimentos. A produção de alimentos não seria suficiente para dar conta de alimentar todo mundo. Então ele dizia que a pobreza ela fazia parte do destino, que era uma coisa boa justamente para quê? Para que as pessoas elas não conseguissem acesso a essa alimentação. E tem mais outras coisas que a gente pode pensar assim, professor, um cara desse escreveu isso mesmo? Escreveu, galera. Para a época dele aquilo fazia muito sentido, tá? Para a época dele. Malthus concluiu que se o crescimento populacional não fosse contido, a população crescia segundo uma progressão geométrica. 2, 4, 8, 16, 32. Né? Então ele dizia que a população ela crescia em progressão geométrica. Já a produção de alimentos ela crescia em progressão aritmética. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Certo? Então Malthus considerava que a população dobraria a cada 25 anos. Certo? Então, nessa formulação dele aqui, nesse estudo dele, ele dizia isso. Então, se fosse seguir à risca esse estudo dele, realmente ia faltar alimentos para a população, certo? Mas claro que isso não está correto. Ele ainda dizia mais, para conter o ritmo acelerado do crescimento populacional, Malthus, pautado, claro, na sua formação religiosa, acreditava na necessidade de um controle de natalidade, que chamou de controle moral. Certo? As pessoas tinham que conter essa natalidade, certo? Esse controle não deveria ser feito pelo uso de métodos contraceptivos, mas pela abstinência sexual ou adiamento de casamentos, certo? Então ele colocava que não era para usar, né, métodos contraceptivos, mas que tinha que ter abstinência e adiamento de casamentos. Vale ressaltar que esse controle foi sugerido apenas para a população mais pobre. Por incrível que pareça, era para a população mais pobre. Por que ele dizia que era apenas para a população mais pobre, galera? Porque justamente a população mais pobre é aquela que geralmente não é exclusiva. É aquela galera que geralmente tem mais filhos por não ter, vamos colocar assim, acesso a vários tipos de informações, certo? População, segundo ele, era necessário forçar a população mais carente a diminuir o número de filhos. Para ele, o mundo deveria sim ter doenças, guerras, epidemias, como forma de controle da população para que houvesse um equilíbrio entre a produção de alimentos e população. Olha, Malthus, um rapaz, né, que ele era um pastor de uma igreja anglicana, né? Ele dizia que para ele, nesse livro aí,
certo? Ele dizia que devia sim ter doenças, devia sim ter guerras, devia sim ter epidemias, porque isso era uma coisa boa para controlar o número da população, fazendo com que a população não tivesse tanta população e a produção de alimentos se mantivesse, ou melhor, crescesse, para que não houvesse a fome. Ele tinha, claro, essa ideia, ele se pautava nessa questão de ver que as pessoas não, de querer que as pessoas não passassem fome. Só que a gente sabe que estava errado, mas vamos lá. Malthus não concordava com a intervenção do Estado e nem com métodos contraceptivos, como eu já falei para vocês, certo? Aqui, galera, como eu disse para vocês, para Malthus a população crescia em progressão geométrica, tá bem aqui, até tá grifado, e alimentos em progressão aritmética. Então, seguindo essa ideia de Malthus, a população e a produção de alimentos, olha aí, ó. Nesse ponto onde as duas se encontram, ele diz que é o início da crise, porque é nesse momento que vai começar a faltar alimentação para a população, tá? A população não cresceu em ritmo, só que a população não cresceu em ritmo de progressão geométrica, portanto não dobrou a cada 25 anos. A modernização tecnológica conseguiu ampliar o desenvolvimento de cultivos de terra, né? As revoluções da vida, elas conseguiram fazer com que aumentasse a produção, principalmente de alimentos, técnicas de cultivo, agrotóxicos, tudo mais durante os anos, certo? A modernização tá fazendo com que a produção de alimentos fosse suficiente, chegando então a uma progressão geométrica. Assim, a fome e a miséria não podiam ser atribuídos à incapacidade produtiva de alimentos, como Malthus acreditava, mas sim na má distribuição. O principal problema hoje, para ainda ter fome no mundo, como eu disse para vocês, a questão dos alimentos a produção de alimentos mundial, ela é capaz de sanar a fome de todas as pessoas do mundo, né? Porém, há uma má distribuição. O capitalismo, ele obriga, se você não tem dinheiro, você não consome, certo? Essa era a teoria malthusiana, tá? Agora a gente vai falar sobre a teoria neomalthusiana, né? Os neomalthusianos. A teoria populacional neomalthusiana é uma teoria demográfica que se baseia nos fundamentos ligados ao malthusianismo. Claro, novo, né? Nova teoria malthusiana, vamos colocar assim. Ela surge nas primeiras décadas do século XX e ganha influência após a Segunda Guerra Mundial. A teoria malthusiana, aqui ele vai fazer a comparação, né? Acredita que o alto índice populacional presente nos países subdesenvolvidos, assim vistos na época, era o principal fator para que um país possuísse baixa renda per capita, consequentemente baixa economia e até mesmo estado de miséria. Então, para eles, galera, o principal fator de que um país ele fosse subdesenvolvido, né, como era visto na época, para a teoria neomalthusiana, era o índice populacional grande, certo? Essa teoria ela surge após estudos demográficos no período do pós-guerra, né? Ela vai ganhar força ali principalmente a partir da década de 1950 em relação às bases tecnológicas, desenvolvimento da medicina, entre outros avanços que aconteciam nos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. Claro, no pós-guerra principalmente ganha essa força a questão farmacêutica, a questão de medicamentos, né? A questão de avanços dessa medicina fazem com que as pessoas consigam se livrar mais de doenças, certo? Vamos colocar aqui agora, entre outros avanços que ocorriam nos países, acompanhado a implantação do capital transnacional, diminuindo a mortalidade infantil. Porém, esses países continuavam com taxas de natalidade em alta, gerando uma explosão demográfica. Essas teorias analisavam esse crescimento como algo alarmista e catastrófico, assim como na teoria malthusiana, argumentando que o mesmo deveria ser barrado para que não se esgotassem os recursos naturais disponíveis que poderiam desaparecer em algumas décadas. Então eles falavam assim, que se houvesse realmente essa explosão demográfica, se houvesse essa explosão demográfica, o que ia acontecer? Essas pessoas elas iam utilizar todos os recursos, né, todos os recursos
desses países, e esses países iriam esgotar, né? Aí vocês podem estar se perguntando, professor, mas o que é explosão demográfica? É um aumento elevado e repentino da população de seres humanos, né? Ela é frequentemente associada a avanços tecnológicos, tendo o maior delas acontecido no século XX, né? É uma explosão de pessoas. É como se, por exemplo, assim, em uma determinada cidade tivessem 10 mil pessoas e de repente aquela população começa a crescer e de repente ela tem 80 mil pessoas ali. Então isso é uma explosão demográfica, certo, galera? Isso é explosão demográfica. Outro fator que os neomalthusianos eles colocavam, né, abordavam em relação ao crescimento demográfico acelerado nos países menos desenvolvidos. Se vocês forem perceber, galera, tanto a teoria malthusiana quanto a teoria neomalthusiana, elas se preocupavam principalmente com os países subdesenvolvidos, que para eles eram países que eles iriam esgotar todos os recursos, que eram países onde as pessoas não viviam bem. Claro, em certas partes eles tinham razão, como nessas, que faltava principalmente pessoas ali, vamos colocar assim, uma distribuição, que é o que a gente vai ver na teoria reformista mais à frente, a teoria reformista, ela vem para se contrapor essas duas teorias, tanto a malthusiana quanto a neomalthusiana, né? Então, ele fala assim, sendo assim, na verdade eles colocam assim, era que a juventude seria um peso econômico para o Estado, né? Uma vez que o mesmo deveria investir em educação e saúde pública, ao invés de investir em recursos produtivos. Então ele colocava que esses mais jovens, eles eram um peso para o Estado, porque o Estado ia ter que investir em educação e essas pessoas elas não iriam trazer um retorno naquele momento, era um retorno mais demorado. Para vocês verem a loucura que era isso aí, né? Ao invés de investir... Tá. Sendo assim, apoiavam todas as formas de diminuir a taxa de natalidade, desde os métodos malthusianos, como abstinência sexual, casamentos tardios, e como fatores como o uso de métodos anticoncepcionais fornecidos pelo próprio governo, e como a distribuição de preservativos, que agora seriam aceitos para a diminuição dos nascimentos, e mesmo o aborto seria cogitado, e mesmo até o aborto seria cogitado. A relação das cirurgias, como ligadura de tubas uterinas, vasectomia e a utilização de diafragmas, também foram apoiados. Então, a grande diferença da teoria malthusiana para a teoria neomalthusiana é que na teoria neomalthusiana, ela sim dizia que o Estado teria que intervir, diferentemente da teoria malthusiana. Sim, o Estado tem que intervir. Inclusive, eles apoiavam essa utilização de métodos contraceptivos, essa questão da informação para essas pessoas, né? Segundo a teoria neomalthusiana, a expansão populacional é a principal fonte de miséria, quando na verdade a gente vai ver mais à frente que não é. Deste modo, obriga os governos a deslocarem fundos que poderiam ser alocados na economia, em medidas sociais, de auxílio dessas parcelas mais pobres da população. Sendo assim, o neomalthusianismo difere da tese de Malthus pela substituição do fator moral e individual no controle das taxas de natalidade pela promoção de métodos contraceptivos pelos governos. Foi o que eu falei que é a principal diferença. Segundo essa tese, somente a partir do controle populacional pode-se reduzir o desemprego, a miséria e, por fim, alocar recursos em investimentos que visem a expansão econômica, tá? Então a principal diferença é essa aí da teoria malthusiana para a teoria neomalthusiana. Tá, professor? Ok. E a teoria reformista ou marxista, certo? É uma teoria que ela vem se contrapor totalmente à teoria elaborada por Thomas Malthus e essa outra teoria neomalthusiana. Segundo a teoria reformista, uma população jovem e numerosa, em virtude das elevadas taxas de natalidade, não é causa, mas consequência do subdesenvolvimento. Então, diferentemente de que Malthus dizia que essa população, essa taxa elevada de natalidade é causa do desenvolvimento, a teoria reformista não. A teoria reformista diz que é consequência. Então isso quer dizer o quê?
que essa taxa de natalidade ela é elevada. Por quê? Porque é consequência de uma má distribuição do Estado, da não promoção, por exemplo, de informações, de métodos contraceptivos, por exemplo, certo? Da questão da fome, da miséria e tudo mais. Tá? Ele vem colocar assim: nos países desenvolvidos, onde o padrão de vida da população é alto, o controle de natalidade ocorre paralelamente à melhoria da qualidade de vida da população e espontaneamente de uma geração para outra. Nos países subdesenvolvidos, uma população jovem e numerosa só se torna empecilho ao desenvolvimento de suas atividades econômicas quando não são realizados investimentos sociais, em especial na educação e na saúde. Tal situação gera um enorme contingente de mão de obra desqualificada. Acontece aqui no Brasil, muito isso. Mesmo que o Brasil tenha taxa de natalidade controladas, vamos colocar assim, mas a gente sabe que não há tanto uma qualificação aqui, certo? Para muitas pessoas que ingressam anualmente no mercado de trabalho. Para que a dinâmica demográfica entre em equilíbrio, é necessário enfrentar, em primeiro lugar, as questões sociais e econômicas. Então, essa teoria ela vem principalmente colocar que a culpa desse subdesenvolvimento não é das pessoas, né? Não é dessa população mais pobre, e sim essa população mais pobre ela sofre a consequência desse subdesenvolvimento, dessa má distribuição. Ele coloca a culpa no Estado por não conseguir colocar essa renda de fato, ela não conseguir distribuir essa renda de fato. Então, é muito importante que a gente saiba essas questões da teoria, né? Os investimentos em educação são fundamentais para a melhoria de todos os indicadores sociais. Claro, uma população que estuda mais, uma população que tem realmente educação, certo? Ela vai ser uma população que vai respeitar mais os limites. Além de tudo, melhora-se o país. Por quê? Porque uma população também que é mais educada, ela vai investir em outras coisas. Um governo que ligue realmente para a população, ele vai investir na saúde, ele vai investir na segurança. Então isso faz com que uma sociedade se desenvolva, diferentemente do que acreditava as teorias malthusianas e neomalthusianas, né? Então, Pois quando o cotidiano familiar decorre em condições miseráveis e as pessoas não têm consciência das determinações econômicas e sociais, elas não irão ficar preocupadas em gerar menos filhos, né? Tem a questão do conhecimento aí, certo? Foi constatado que quanto maior a escolaridade da mulher, menor é o número de filhos e a taxa de mortalidade infantil. De todas as teorias, a reformista é a que melhor retrata os fatores que geram o subdesenvolvimento político e social e econômico. Dessa forma, a teoria reformista derruba as teorias de Thomas Malthus. Tá? Tem mais coisas aqui. De acordo com a teoria reformista, se não houvesse pobreza, as pessoas teriam acesso à educação, saúde, higiene, etc., o que regularia naturalmente o crescimento populacional. Portanto, é exatamente a falta dessas condições que acarreta o crescimento desenfreado da população. Nesse caso, é necessário explicar a origem da pobreza. Os reformistas, eles atribuem, como eu já disse para vocês, a má distribuição de renda na sociedade, ocasionada sobretudo pela exploração, né, que os países desenvolvidos submeteram aos países subdesenvolvidos. Assim, a má distribuição de renda geraria a pobreza, e esta, por sua vez, geraria a superpopulação. Então, para os reformistas, né, eles colocam que a origem desse subdesenvolvimento é justamente a colonização, certo? Colonização, professor? Sim, a colonização. Por quê? Porque esses países que hoje são subdesenvolvidos ou até mesmo emergentes, eles sofreram com explorações, né? Essas outras potências, aí, as grandes potências da época, Portugal, Espanha, Holanda, França, eles vinham para esses países, como o caso do Brasil, né? Portugal, também a Espanha em certas partes. Eles vieram, exploraram e hoje a gente vê todas essas mazelas, né, na nossa sociedade. Então ele explica que essa é a raiz desse subdesenvolvimento, né? Outra crítica dos estudiosos reformistas aos malthusianos diz respeito ao crescimento da produção. Como vimos, para Malthus, este crescia em ritmo inferior ao da população. Para os reformistas, contudo, isso também não é verdadeiro,
pois com o início da Revolução Industrial, que eu citei lá para vocês, né, consequentemente com a Revolução Tecnológica, tanto a agricultura quanto a indústria aumentaram sua capacidade produtiva, né? Lembrem que a Revolução Industrial é justamente a passagem, né? A passagem de quê? De uma mão de obra artesanal para uma mão de obra, assim, vamos colocar assim, mais fabril, né? Para maquinários. Então, é muito importante que a gente saiba disso aí, né? Os reformistas defendem que os governos deveriam implantar uma política de reformas sociais, né, na tecnologia para aumentar a produção e resolver definitivamente o problema da sobrevivência humana na distribuição de renda, visando o acesso da maioria às riquezas produzidas. Só assim o problema da pobreza se resolveria. E resolvendo o problema da pobreza, se resolveria também o problema da superpopulação, ou seja, não haveria mais desequilíbrio entre uma e outra. Mas a gente sabe que é uma realidade um pouco distante aqui do Brasil, mesmo porque tantos e tantos casos de corrupção, muitos governos não investem de fato na educação, inclusive cortam recursos, né, da educação e por aí vai. Porém, temos que ser otimistas, né? Esses grandes centros aí, vamos colocar assim, esses países desenvolvidos, né? Claro, não sofreram a questão da colonização, de exploração, mas eles investiram em educação, né? E a educação a gente sabe que ela transforma, ela melhora um país. Por exemplo, a Coreia do Sul. Foi até redundante, desculpa. A Coreia do Sul ela estava destruída no pós-guerra contra a sua vizinha ali, Coreia do Norte. Porém, ela investiu em educação. Claro, investir em educação é algo a longo prazo, mas a longo prazo é algo que fez com que ela se tornasse uma potência tecnológica hoje em dia, né? A Coreia do Sul. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, eu vou estar aqui no WhatsApp, tá? Para tirar todas as dúvidas de vocês. Qualquer coisinha, pode mandar mensagem, tá? Valeu!